R. James acreditava que o saber muito e não possuir sabedoria era algo muito perigoso. E é isso que a gente vai ver aqui hoje no conto que se chama Conde Magnus. É um dos contos mais conhecidos do autor. Vamos lá? I fear that the only way to stop those Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, se você está chegando aqui agora no canal. Espero que você goste, tem bastante conteúdo aqui, geralmente voltado para o suspense, para o terror e para o policial. E durante o mês do outubro eu faço um mês totalmente temático, né? E nesse ano são vídeos todos os dias, então tem bastante conteúdo, procurei variar bastante para vocês, espero que vocês gostem. Se você também já é inscrito, não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar com os amigos, para ajudar a divulgar os vídeos, tá bom? Gente, hoje vamos conversar sobre mais um conto do R. James. Esse daqui é o segundo conto que eu faço resenha nesse mês. No conto resenhado anteriormente foi o Mexo Tinto, lá foi uma resenha com explicação no final, e esse também é com spoiler, tá? A edição então que eu usei foi essa da La Fonte, Histórias de Fantasmas por um Antiquário, livro publicado em 1904. É uma gracinha essa edição, né? Ela não é tão grande, ela tem uns 8 contos mais ou menos, eu li pra vocês na resenha anterior, eu acho que compensa e é um valor super acessível também. Eu acho que R. James é essencial para se ter na biblioteca para quem gosta do gênero. Ele é um tremendo escritor, criador de histórias de fantasmas. Nesse conto de hoje que eu escolhi para conversar com vocês, mais uma vez, vocês vão identificar as características dos contos de R. James, que eu citei no vídeo anterior. O conto, então, se chama O Conde Magnus, que é um dos mais conhecidos também do autor, tá? Então, vai ter spoiler também esse vídeo. Bom, gente, a gente vai conhecer aqui um homem que se chama Waxel, e ele é um antiquário, né? Ou seja, ele estuda objetos e documentos e histórias de famílias antigas e tudo mais. E atualmente ele está recolhendo diversos documentos, né? Ele está fazendo estudos sobre famílias nobres antigas. Então, atualmente, ele está viajando pela Suécia. Então, este conto se passa numa das cidadezinhas da Suécia. E aí, um determinado dia, muito importante dizer para vocês, a narrativa aqui é de uma maneira indireta, a gente só fica sabendo o que aconteceu através do diário do nosso protagonista. Lá ele relata tudo o que aconteceu, senão a gente não saberia. Vamos lá então. Então o Waxel, ele chega numa hospedagem muito antiga, centenária, que pertencia, deixa eu ver se eu anotei aqui, a uma família chamada De Lagarde. E os proprietários, os primeiros proprietários já estão todos mortos, né, eles são muito antigos. Só que um quadro desses donos muito antigos chamou muita atenção dele, que foi de um homem, ele descreve aqui pra gente como um homem muito feio, imponente, que impõe presença, mas muito feio, que era o Conde Magnus, né? E aquele quadro assim que ocupa toda a parede, de cima até embaixo, que resiste ali ainda nessa hospedagem, chama a atenção dele. Tem uma aura sombria ali, mas a gente vai conversando um pouco mais lá na frente. E aí ele fica muito interessado, ele é um personagem muito curioso. Guardem isso. E aí ele fica sabendo um pouco mais ali sobre esse Conde Magnus, quem foi essa figura. Ele foi um general, né, que tinha... Só que ele tinha uma fama não muito boa, né, uma reputação não muito boa. Ele é descrito aqui que foi uma pessoa muito cruel, muito ruim, era um torturador, um ditador. Então ele tem essa fama e também tem algo sombrio ali que as pessoas não gostam muito de falar, não.
Só que o nosso protagonista, como eu falei pra vocês, ele é muito curioso. Uma das características dos contos de fantasmas do Amy R. James a gente encontra aqui. Por exemplo, o nosso protagonista é um erudito, isso é importante para a história, guardem isso. Então ele é muito estudado, muito inteligente e erudito, característica do Amy R. James. O fantasma aqui nessa história também não é bom. É um fantasma ruim, é algo maligno, característica também do Amy R. James. E outra coisa também, eles sempre colocam objetos que podem ser ou amaldiçoados, enfim, sempre tem um objeto que se destaca. E aqui a gente vai ter o livro, né, que vai relatar e vai contar toda a história pra gente, o diário no caso. Mas vamos lá. Então, o nosso protagonista, ele fica muito curioso, ele quer saber a história desse Conde Magnus. E aí, ele andando ali, próximo da hospedagem, ele encontra o mausoléu da família. Só que está trancado com 3 cadeados. E conforme ele tem oportunidades, né, ele acaba voltando lá nesse mausoléu. Já é alertado a ele ali para que ele não mexa com isso, para deixar isso quieto. Mas ele ignora. Ao mesmo tempo que ele é um homem muito estudado, ele é um homem inteligente e que tem o saber, mas lhe falta a sabedoria, porque ele deixa a curiosidade vencer. Então, ele volta algumas vezes em frente a esse mausoléu aí. E toda vez que ele volta, um cadeado está rompido. É como se o desejo e a curiosidade dele fosse tão grande que é como se ele chamasse o Conde Magnus. E aí, no último dia, quando ele chega, né, o último cadeado tá lá rompido. E quando ele entra, ele se assusta, ele fica aterrorizado, porque ele vê 2 criaturas inumanas, uma provavelmente seria o Conde Magnus, e aquela presença maligna e assustadora. Ele fica branco, ele fica em choque e foge correndo da Suécia. Então você vê que ele foi alertado. Nem sempre o saber significa sabedoria, né? A curiosidade dele e o desrespeito dele para com aquilo que ele não conhece, com o oculto e com o sobrenatural, é o que vai levar à ruína dele. Então, ele sai correndo desse mausoléu e ele se hospeda então no hotel, né, no seu país de origem, e escreve o diário. E aí, no dia seguinte, ele é encontrado morto. E então nós temos acesso ao que ele escreveu, ele nos conta tudo isso. Então, o que essa história passa pra gente, né? Que você precisa usar do seu conhecimento. Ele deixou aqui a obsessão e a curiosidade e até a falta de respeito mesmo daquilo que ele não conhece vencê-lo. Então, ele sempre deixa isso bem claro pra gente. O que diziam ali aos redores, o que foi contado aqui pro Axel, é que o Conde Magnus, né, ele sempre teve uma aura misteriosa. Diziam que ele participou, deixa eu ver se eu anotei aqui, uma tal de Cruzada Negra. Aqui no conto não explica pra gente, mas no meu entendimento isso aqui é um pacto com o capiroto. O conde fez um pacto, então, e quando o Axel entra no mausoléu e sente aquela presença maligna, ele relata aqui pra gente, né, que é como se ele levasse embora, trouxesse com ele algo e que estivesse observando ele durante todo o caminho. Então, creio eu que o conde fez um pacto ali, né, e que vai durar eternamente. Bom, gente, o conto, e ele acaba perdendo a vida, né? A gente não sabe o que foi ali que aconteceu nos últimos momentos. É descrito que ele ficou com uma cara, assim, assustadora de horror ali antes de morrer. Bom, gente, esse foi um vídeo mais curtinho sobre esse conto que é muito legal. Vocês vão observar como a construção da atmosfera aqui ela é bem lenta. E ele também não expõe a figura do maligno
assim não, ele é muito sutil, né? A construção ela é bem lenta e ele não entrega detalhes sobre a entidade ou sobre a criatura, ou seja lá o que for. Fica mesmo ali entre linhas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.